O que acontece depois da morte? Grande pergunta da humanidade, né? Nesse vídeo aqui, eu quero te apresentar algumas ideias de um cientista britânico ganhador de um prêmio Nobel, junto com a filosofia e o budismo tibetano. Onde que essas ideias se entrelaçam para explicar um pouquinho o que acontece no pós-vida? Eu sempre digo que essa é uma das melhores perguntas para se abrir uma conversa profunda sobre espiritualidade com qualquer pessoa. Experimenta chegar no almoço de família e lançar essa braba assim. Mas gente, peraí, rapidinho. O que vocês acham que acontece depois que a gente morre? Você vai pagar de maluco? Vai, mas com certeza vai abrir uma conversa muito profunda com muita gente, porque ninguém tem resposta absoluta para isso. E quando a gente se depara com essa falta de certeza, a gente abre a oportunidade de diálogo sobre tópicos profundos, sobre a vida, a espiritualidade, o que a gente está fazendo aqui. O papo que toda família brasileira deveria ensinar e ter com seus filhos, né? Bom, pra gente começar, já deixa o like aqui no vídeo, aqui no cantinho, que ajuda ele a chegar em mais gente, beleza? E bora pro conteúdo. Olha, a ciência tem muita dificuldade de explicar a morte, até por questões éticas também, né? Então imagina, dentro de um contexto onde alguém está morrendo, o objetivo de todos ali naquele ambiente é manter essa pessoa viva. É nisso que os médicos e cientistas estão empenhados dentro de um contexto clínico, até mesmo dentro de um contexto de estudo. Por questões éticas, não é um lugar para a gente ficar analisando ali e medindo todo o processo de morte do indivíduo que está ali morrendo. Mas em fevereiro desse ano, saiu uma pesquisa na revista Frontiers of Aging Science sobre o monitoramento de atividade cerebral de um paciente de 87 anos no momento da sua morte. Então, nesse momento aí, a ciência foi capaz de começar a registrar o que acontecia no cérebro desse cara no exato momento que a vida dele estava cessando, chegando ao fim. Esse paciente estava sob tratamento de epilepsia e isso envolvia uma constante análise de atividade cerebral para medir a atividade neural desse senhor. Mas, em um desses exames, o paciente sofreu um ataque cardíaco, veio a óbito e morreu durante o monitoramento. E os equipamentos continuaram ali registrando tudo o que aconteceu no cérebro antes, durante e depois da morte. Cerca de 15 minutos de registro de atividade cerebral. E o que eles identificaram é que talvez nós realmente vejamos um filme da nossa vida na hora da nossa morte. O estudo apontou que na hora da morte existe um aumento significativo de ondas cerebrais gama, que são associadas ao resgate de memória. E também notaram um padrão de funcionamento neural que é comumente associado a momentos que nós estamos sonhando ou em meditação profunda, que já foi medido. E esse estudo então levanta a hipótese de que, de fato, na hora que a gente morre, a gente vê toda a nossa vida passar na nossa tela mental, resgatando toda a nossa memória. E parece que isso pode durar até uns 30 segundos depois que o coração para de bater. Até esse momento, os únicos dados que nós tínhamos, o mais próximo de informação que a gente tinha sobre esse assunto, eram relatos de pessoas que viveram as EQM, as experiências de quase morte, que relatam a sensação de terem revisitado momentos importantes de suas vidas, no momento ali de ter tido o coração parado de bater, vítimas de afogamento, esse tipo de coisa. E de qualquer forma, não dá para bater o martelo ainda, pois esse é apenas um estudo. E quando a gente fala sobre comprovação científica, uma das premissas é que esse estudo precisa ser replicado por outros pesquisadores e eles também sejam capazes de chegar nos mesmos resultados. Fora isso, essa pessoa tinha algumas condições de saúde, como epilepsia, tomava remédios controlados, então é difícil ainda afirmar com convicção que esse lapso de memória acontece com todo mundo, mas pelo menos isso abre novas perguntas e novos estudos aí para a ciência ir atrás de se debruçar para tentar responder. Mas a ideia central que fica é que talvez sim, quando nós morremos, nós passamos dessa vida para a próxima num estado mental similar a um sonho, revisitando as memórias de nossas próprias vidas. Mas aí, peraí, se é um filme que está passando, se é uma tela mental aqui, quem que está assistindo esse filme? Aí a gente abre perguntas sobre a consciência. Se algo passa na mente e a gente é capaz de ver isso, tem alguma coisa que vê isso. E esse algo é a nossa consciência. Agora se liga nessa aqui, ó. Tem um pesquisador chamado Sir Roger Penrose, que nome chique, né? Que é um físico e matemático da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que ganhou um prêmio Nobel em 2020. Ele discute o conceito de que a consciência humana nada mais é do que um pacote de informações, pacote de dados, igual ao celular, a nível quântico, ou seja, subatômico, infinitamente pequeno e indivisível, navegando por todo o corpo através do que a ciência chama de microtúbulos moleculares, que são dutos feitos de proteínas, que são a estrutura das nossas células, o citoesqueleto. Para simplificar, é como se a nível celular ou a nível molecular nós também tivéssemos uma estrutura similar à nossa estrutura neural, por onde a informação a nível quântico está navegando dentro da gente. É como se fosse uma fibra ótica atômica, subatômica, por onde a informação está passando. E essa informação é a nossa consciência. E assim como a mente provoca sinapses e cargas elétricas no nosso corpo interior e podemos medir isso, um dia a gente também vai ser capaz de medir esse fluir da consciência a nível molecular.
Nesse momento a gente ainda não tem equipamento para medir isso, mas a teoria já foi levantada. E vale sempre destacar que quando a gente está falando de física quântica, que é um limite da ciência, a gente não entende quase nada dela, já que ela não segue as leis da física newtoniana, que é o que a gente conhece e que a gente compreende o mundo através desse olhar. Mas bom, esse pesquisador super respeitado na academia, ganhador de um prêmio Nobel, levanta essa ideia de que essa rede de microtúbulos, né, por serem subatômicos, não estão separados de todo o resto do universo. Já parou para pensar nisso? Que os átomos que compõem o seu corpo, né, o bando de carbono, tudo isso, tudo que compõe o seu corpo está diretamente em contato com os átomos de oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e todos os outros gases que compõem o ar à sua volta. Não tem um momento onde isso se separa. Tá vendo aqui o carbono, 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 e começa oxigênio, 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 nitrogênio, 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 e por aí vai? Pois bem, esse pesquisador levanta a hipótese que após a nossa morte, a nossa consciência, ou seja, esse pacote de dados, de informação, essa inteligência, essa mente que está aqui por trás desses olhos, deixa esse corpo através desses microtúbulos para navegar através de todos os limites do cosmos. E isso é basicamente supor que quando a gente morre, essa estrutura aqui que a gente chama de mente, de consciência, pode de fato existir fora desse corpo, até infinitamente, como uma alma, que são palavras do Sir Roger Penrose. Só que essa ideia aí faz interseção com praticamente todas as teorias, filosofias e religiões do planeta que abordam a possibilidade de reencarnação. Agora, você sabe quem fala de maneira muito profunda sobre reencarnação? O budismo, em especial o budismo tibetano. Existe um livro chamado Bardo Thodol, que foi traduzido como o Livro Tibetano dos Mortos, que vai detalhar todos os estágios da consciência após a morte. Ou seja, essa consciência que foi embora desse corpo, foi pra onde, foi fazer o quê? Cara, quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu fiquei assim, peraí, como que alguém pode falar de maneira tão profunda e detalhada sobre o que acontece depois da morte? Alguém por acaso foi lá e voltou para ter certeza de como é que é? Bom, primeiro nós temos aí esses muitos relatos de experiências de quase morte, né? Onde essas pessoas que passaram por um período de tempo com o coração parado e depois voltaram à vida, muitas delas relatam em detalhes o que viram, o que sentiram quando voltaram à vida. Quer dizer, o que foi que elas viram lá do outro lado do véu. Mas tem um outro ponto. Se você abre essa premissa de que sim, existe reencarnação e não é a primeira vez que você está aqui nessa Terra, então, sim, todos nós já fomos lá do outro lado e voltamos. Nós já estivemos aqui antes, né? Então nós literalmente fomos lá para o outro lado e a gente volta aqui para essa Terra para repetir o passeio, não é o nosso primeiro passeio aqui. E esse nível de detalhe sobre o que acontece após a morte é descrito no budismo através da capacidade de grandes mestres e de meditadores muito avançados de investigar a sua própria consciência de forma tão profunda que eles são capazes de contemplar o que viram até mesmo antes de nascer, antes de reencarnar nesse corpo. Você pegou a visão? Quem foi que morreu e voltou para contar a história do que acontece lá do outro lado? Eu, você e todo mundo. Será que com anos de prática e dedicação à meditação profunda, nós seríamos capazes de relembrar o que a gente viu da última vez que a gente estava aqui vivo? Essa é a pergunta de milhões, né? Mas é basicamente a origem de todo esse conhecimento budista. Esse livro tibetano dos mortos é muito profundo, é um verdadeiro guia de como morrer da melhor maneira. E isso no sentido de você não precisar reencarnar novamente e ter que lidar com todos os desafios que envolvem existir materialmente num corpo. Ou seja, ter que lidar com a dor, com a doença, com a velhice, com a morte e tudo que nos gera sofrimento. Tudo que nos gera apego a esse corpo aqui que tem um prazo de validade e gera então esse grande medo de perder ele. O livro tibetano dos mortos, ele fala sobre os 6 estágios que a consciência atravessa e que vão determinar se vamos reencarnar sim ou não. Se sim, como, onde e por quê? Se não, é porque a gente alcançou a liberação desse ciclo de reencarnação, o ciclo de samsara, né, que segundo o budismo é o fluxo de renascimentos. A gente abandona esse fluxo e então retornamos à plena luz, ao estado de união eterna com todo esse emaranhado cósmico que literalmente dá a estrutura da realidade como a gente compreende. O primeiro desses estágios, e que é o contato direto com a cessação do ciclo de renascimento, é chamado de Chikai Bardo, a clara luz primordial, vista no momento da perda do ego, da perda da identidade, né? Que é quando a gente morreu, naquele momento ali que a gente morreu. A gente se depara com
clara luz primordial. E aí escuta essa história aí agora. Tem uma antiga atriz de Hollywood chamada Shirley MacLaine, que ficou muito famosa como atriz no cinema, mas também ficou muito famosa quando escreveu um livro em 1983 chamado Out on a Limb, ou Minhas Vidas, que é a tradução dele em português. E nesse livro, ela relata a experiência dela de quase morte dentro de um hospital. E o que ela descreve é extremamente similar a esse primeiro estágio, Tikai Bardo, de navegação da consciência, né, que está lá escrito no livro tibetano dos mortos. Eu vou ler para você o que ela fala, ó. Bom, eu senti que eu havia deixado o meu corpo. Eu simplesmente flutuava fora da minha forma física. Eu vi o meu corpo sendo carregado na maca no hospital e eu fui acompanhando e vendo tudo. Eu não tinha medo ou qualquer coisa assim, eu estava tranquila. Eu notei que era apenas o meu corpo que estava em risco, não eu. O médico viu que o meu coração tinha parado, eu estava morta, e ele iniciou uma massagem cardíaca bem forte no meu peito. E enquanto isso, eu olhei ao redor na minha forma não física e eu vi uma incrível luz branca, brilhante, de puro amor, logo acima de mim. E eu senti uma vontade enorme de ir para essa luz branca, mais do que qualquer outra coisa. Eu nunca quis tanto alguma coisa assim na minha vida. Eu sabia que aquilo ali era o amor verdadeiro, o amor puro. Era isso que estava naquela luz, e por isso que me atraía tanto. Era uma energia gentil e amorosa, e eu me lembro de ter pensado, isso é Deus. E esse contato com a luz divina, né, de infinito amor incondicional, é algo relatado nas mais diversas tradições e experiências pessoais e também no livro tibetano dos mortos. Agora, por mais que eu tenha lhe explicado tudo isso, a gente ainda não consegue provar cientificamente o que acontece no pós-vida. E diante disso, cara, o meu conselho é o seguinte: se preocupa mais com o que acontece em vida do que acontece em morte, sabe? A verdade é que você não sabe quanto tempo você tem aqui ainda. A morte é algo súbito, pode acontecer a qualquer momento. E eu acredito que na hora que a gente está lá atravessando desse mundo para o próximo, né, vendo o filme das nossas vidas passar diante dos nossos olhos, a gente quer ter bons sentimentos, ter a certeza de que a gente viveu de verdade, que a gente amou, que a gente tentou, que nós demos o nosso melhor enquanto a gente estava aqui. Eu sinto que ter esse sentimento é o caminho para que, quando chegue a nossa hora, a gente possa fazer a nossa passagem de maneira honrosa, digna e pronto para o que vem a seguir. Seja voltar para os braços de uma consciência de pura luz que une todos nós, seja vagar pelo cosmos como um espírito livre, ou seja voltar aqui para essa terra para mais um passeio nesse playground aqui cheio de aprendizados. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desses dois aqui também. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar aqui o sininho, ativar o lembrete para receber os próximos, tá? Vem só pedrada daqui pela frente. Te vejo no próximo. Um abraço.